Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Um beijo no coração, você que está ao vivo comigo agora no chat, viu? Muito obrigada, gratidão sempre. Eu vou trazer aqui Nicolas Ferreira para você e para mim também, em algumas falas dele, em que ele falou ali da tribuna da Câmara de Deputados Federais, esse que é um deputado federal eleito. Vou dizer o que é verdade e o contexto e o que é mentira da sua fala e o contexto. Para tanto, eu já peço para você curtir a live. Curte a live agora, curte, dá uma paradinha e curte a live que é importante. E qualquer coisa você me desculpe porque eu estou muito gripada, mas mesmo assim venho honrar o meu compromisso com vocês aqui, com muito carinho, com muita dedicação, sempre. E compartilha, parou agora e compartilha a live, que essa live será importantíssima. Curtiu, compartilhou, vamos lá. As coisas, né, que foram feitas aí e o governo Lula quis esconder. Primeiro, a volta da mamata através da Lei Rouanet, concedendo 5 milhões para a atriz Cláudia Raia. Opa, mentira. Isso é fake news. O governo federal não deu nem 1 milhão para Cláudia Raia. Não deu 5 milhões para Cláudia Raia. Ele usa da ignorância das pessoas, se é que ele não é ignorante e não tem conhecimento sobre isso. A Lei Rouanet autorizou que ela faça captação de até 5 milhões para 3 shows de um projeto que ela apresentou no Ministério da Cultura. Como é que funciona isso, Andréia? Não é o governo que dá o dinheiro. Ela vai atrás de empresas captar esses valores. Vou explicar para vocês. Você apresenta um projeto ali no Ministério da Cultura, um projeto cultural, de shows, de filme, enfim, apresenta lá. Com todos os requisitos, prestação de conta, como que vai funcionar, como que não vai funcionar, quais são as isenções, tudo. Se o projeto for bom e seguir as regras da lei, ele é aprovado. Aprovado, você tem 1 ano, no caso da Cláudia Raia, ela tem 1 ano para ir atrás das empresas, apresentar o projeto para as empresas. Se as empresas gostarem, aí a empresa vai pegar aquele projeto como se ela fosse um padrinho. Aí o dinheiro que a empresa pagaria de imposto para o governo, a empresa pega parte desse valor e investe no projeto de shows do artista que já foi aprovado pela Lei Rouanet. Então o governo não dá nada. Isso é uma grande fake news que não só ele propagou, mas Bia Kicis também propagou e vários outros bolsonaristas, deputados e senadores também propagaram essa mentira. Isso é mentira. E se eles não têm conhecimento da lei nesses termos, deveria ter, porque são parlamentares e o mínimo que deveria ter é respeitar as pessoas, aquelas que não têm conhecimento e as que têm conhecimento também como a gente, porque é uma vergonha essa situação. Mas vou te contar uma coisa. Sabe a Regina Duarte? A Regina Duarte já apresentou projeto para a Lei Rouanet e foi aprovado. Só que ela teve que devolver quase 400 mil reais. Por quê, Andréia? Porque dentro do projeto ali que foi aprovado, ela não prestou conta de uma determinada fase ali em que seria gratuito para as pessoas assistirem, e ela não prestou conta disso, e ela teve que devolver, a bolsonarista Regina Duarte teve que devolver quase 400 mil para a Lei Rouanet, porque é muito sério, existe toda uma prestação de contas, toda uma série de requisitos e características e situações que você tem que preencher para ter direito, senão você não tem direito. Veja aqui que eu vou te explicar, dá uma olhadinha. Então tá aqui. Em junho do ano passado, a empresa A Vida é Sonho Produções Artísticas de Regina Duarte foi condenada a devolver 319 mil reais ao governo federal após sua prestação de contas ter sido negada pelo órgão. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Então está aqui. Tem que prestar contas, tem que preencher todos os requisitos, tem que atender a todas as situações, como por exemplo, ter ingressos gratuitos e provar tudo isso, prestar conta de tudo isso após todo a captação de recursos, toda a realização ali dos shows, tudo. Então, Cláudia Raia não pegou nem um centavo do governo federal. Isso é mentira. Compartilhe que é muito importante, porque foi muita fake news em relação a essa situação. Mas tem mais. Vamos ver o que o jovem continua a falar aqui. Vamos lá. 10 milhões para a cultura, mas 1 milhão para o agro. Mentira. Mentira deslavada. Ele está falando aqui que foram, nesse orçamento agora, foram 10 bilhões para a cultura
bilhão apenas para o agronegócio ali. Mentira, isso é fake news. E não é só ele que está propagando isso aí não, viu? Tem mais deputados propagando essa mentira. E eu vou mostrar para vocês. Vamos ver na tela aqui quanto que tá para cada um. Então tá aqui. Eu não sei se dá para você ver bem, mas eu vou falar para vocês aqui. Pro agronegócio, pro agro, lá no orçamento aprovado, estava previsto 13 bilhões de reais. 13 bilhões de reais estava previsto de orçamento para o agro. Lula aumentou, aqui ó, aumentou mais 2 bilhões, indo para o total de 15,3 bilhões para o agronegócio. No orçamento do Bolsonaro estava 13 bi. Lula aumentou mais 2 bilhões e foi para o total de 15 bilhões de reais. Então não é 1 bilhão, como o deputado acabou de dizer. Isso é uma mentira. Para a cultura, Andréia, ele falou que foi 10 bilhões. Para a cultura, o total está previsto de 5,2 bilhões. Não são 10 bilhões. Então ele mentiu quando falou que o agro ia receber só 1 bilhão, é 15 bilhões, mais de 15 bilhões, e a cultura não tá o orçamento de 10 bilhões não, tá 5 bilhões e pouco. Então é uma fake news, é uma mentira que está sendo propagada por vários bolsonaristas e lamentavelmente por deputados federais, como eu acabei de mostrar para vocês, o que é inaceitável. Compartilhe esse vídeo, que é uma forma de denúncia, que é uma forma de pedir socorro. Chega de tanta mentira. Mas não parou por aí não, tem mais. Vamos lá. Criação da moeda única do Mercosul. Opa! Nós temos que avisar ele aqui, gente. Quem falou nisso, primeiramente, foi Bolsonaro. Bolsonaro falou em criar o peso real, real peso. Ah, André, isso é conversa fiada sua, né? Não. Vamos ver aqui Bolsonaro falando? Vamos lá. Bolsonaro falou sobre a criação de uma moeda única para os dois países, que foi chamada de peso real. Guedes nada mais mesmo que é o primeiro passo para um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Você acha que é real? Não, tem um sonho de uma moeda única na região do Mercosul. Um sonho de uma moeda única no Mercosul. Bolsonaro que queria isso com o Paulo Guedes, meu querido, minha querida. Agora, se Lula criar, pelo que tudo indica, será uma moeda comercial. E que se for para o crescimento do Brasil, que venha. Mas fazer esse proselitismo político aqui, essa hipocrisia, não, bolsonarista, vamos parar disso, é muito feio isso. Mas não parou ainda não. Vamos ver mais um pouquinho? Vamos desmentir as mentiras? Vamos lá. Acordos de leniências com empreiteiras condenadas. Opa, meu Deus do céu. Ah não, gente. Ele nem sabe o que é acordo de leniência. Ele nem sabe. Ou acha que todo mundo é burro e ninguém sabe. O que é um acordo de leniência, Andréia? É um instituto jurídico previsto em lei, aprovado pelo Congresso Nacional, que diz o seguinte: em casos de ilícitos criminais, administrativos ou civis envolvendo empresas em que a empresa tem que ressarcir os cofres públicos, por exemplo, e não tem dinheiro em caixa, não encontra dinheiro na conta de ninguém, mas é uma empresa que presta um serviço, que tem, por exemplo, máquinas, que tem trabalhadores técnicos, pode fazer um acordo com ela para ela ressarcir os cofres públicos, o dano causado por meio de uma prestação de serviço, como, por exemplo, construção de obras. Então, o governo Lula está analisando, conversando com a Controladoria Geral da União, com a Procuradoria Geral da União e com a Advocacia Geral da União para ver se consegue juridicamente, com autorização judicial, um acordo de leniência para aquelas empresas que, se não tiverem o dinheiro para pagar, que paguem com serviços, com construção de obras públicas. Acordo de leniência é um instituto jurídico previsto em lei. E ele fala como se fosse um crime, como se fosse algo errado. Não, foi algo ali aprovado no Congresso Nacional pelos deputados e senadores para se evitar o prejuízo ao erário, aos cofres públicos. E ele vem ofender a nossa inteligência dessa forma,
como se fosse um crime, como se fosse algo errado. Não é errado. Parabéns se o governo Lula conseguir isso. O importante é o ressarcimento dos cofres públicos, leia-se, do meu dinheiro e do seu dinheiro, que banca toda a máquina político-administrativa desse país. E ele usa disso como expediente para propagar mentiras e enganar as pessoas, lamentavelmente. Mas tem mais um pouco, vamos ver mais um pouco. Compartilhe, que é importante. É importante. Deixe seu like. Para dar uma paradinha aí, curte, que é importante. Vamos ver. Revogaço dos decretos sobre armas e, consequentemente, a insegurança jurídica. Opa! E eu tenho vídeos aqui em que eu falei que ia cair todos os decretos de Bolsonaro. Por quê, Andréia? Decreto não traz segurança jurídica. Se houve o revogaço, como ele acabou de dizer, foi porque era decreto, e decreto pode ser revogado. O que eu quero dizer com isso? Que Bolsonaro tinha que ter chamado o Congresso Nacional, a sociedade civil organizada, fazer audiências públicas, conversar e delimitar o que poderia e o que não poderia em relação ao armamento. O que Bolsonaro não fez. Bolsonaro legislou sozinho e estabeleceu decretos mudando muitas situações em relação aos CACs, os atiradores, colecionadores e os caçadores. Os decretos foram revogados. Lei não se revoga. Por isso que tinha que ter feito por meio de lei e não por meio de decreto. Só que não queria debater com a sociedade, não queria saber o que a sociedade pensava, nem tampouco o que os deputados e senadores pensavam sobre, e tentou legislar sozinho e caiu todos os decretos. E eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu mostrei e que eu falei, vão cair todos. Por quê? Decreto nesse ambiente não traz segurança jurídica. Podem ser revogados. Tem que ser por meio de lei. Mas para ser por lei, tem que haver o debate com a sociedade e com os parlamentares, o que não houve. Por isso, caiu. E não o que o deputado está falando aqui. Ou ele mostra desconhecimento sobre a matéria, ou é cínico e acha que todo mundo é bobo como ele. Mas tem mais. Vamos lá. O Ministério da Educação extingue Secretaria da Alfabetização. Opa, peraí. Mentira. Mentira não, é verdade. O Ministério realmente extinguiu a Secretaria da Alfabetização, que foi criada pelo governo Bolsonaro. Só que ele esqueceu de dizer por que extinguiu. Por que extinguiu, Andréia? Porque criou duas no lugar. Recriaram o que havia criado antes. Vou mostrar aqui para vocês, dá uma olhadinha. Aqui, ó. Por outro lado, foram recriadas duas secretarias que tinham sido extintas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A da articulação com os sistemas de ensino e a de educação continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão. Então ele só joga que foi extinta uma secretaria, a Secretaria de Alfabetização. Só que ele não passa a mensagem por inteiro e informação por inteiro. No lugar dessa, foi recriadas duas secretarias que funcionavam muito bem, que foram extintas pelo governo Bolsonaro. Então, ele confunde as pessoas, fala meias verdades e quando não fala uma mentira inteira. Mas não parou por aí não. Vamos lá, vamos continuar. Tem mais. Lula determina a retirada de 8 estatais de programa de privatização. Opa, mas tinha que retirar mesmo, mãe? Tinha que retirar mesmo, mãe? As estatais dão lucro. Entre essas estatais que ele está falando aqui, está a Petrobras e o Correios. A elite é doidinha para comprar essas estatais, porque dão lucro. Aí ficam falando que tira, que não sei o que, tinha que ter tirado mesmo. Parabéns, parabéns ao governo por ter tirado. A Petrobras é patrimônio do Brasil, os Correios, dentre outros também. Parabéns, isso não é demérito não. Se ele está tentando falar isso como demérito, não é não. Porque não vai ser vendida para a elite, que é doidinha para comprar não, não é? Doidinha. Falaram até numa época aí no governo Bolsonaro de vender o Banco do Brasil. O Banco do Brasil soltou o lucro que teve agora, quase 10 milhões, mais de 8 bilhões de reais de lucro. E doidinho para comprar, né? Só que aqui não, jacaré. Vamos lá. Alteração do novo marco do saneamento. Opa, peraí. O marco do saneamento ele estabelece uma série de diretrizes em que os governos federais,
em que o governo federal, estaduais e municipais tem que adotar determinadas medidas para que até 2033 todos os municípios, todo brasileiro tenha água potável, saneamento básico. Essa lei foi sancionada pelo presidente Bolsonaro em 2020, foi regulamentada em dezembro de 2020, foi criada no meio do ano de 2020, foi regulamentada por Bolsonaro com decreto especificando suas normas em dezembro de 2020. Em 2022, Bolsonaro mudou o marco do saneamento básico. Ele está criticando Lula porque mudou, e eu vou explicar por que Lula mudou. Mas Bolsonaro mudou. Por quê? Porque ele não adotou as medidas necessárias que estavam ali nas diretrizes estabelecidas pelo marco. Vou dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Vem cá. O que eu falei para vocês? Em julho de 2020, Bolsonaro sancionou o marco, virou lei. Em dezembro de 2020, Bolsonaro regulamentou por meio de decreto as regras. Em abril de 2022, Bolsonaro mudou o marco que regulamenta o saneamento básico. E esse camarada, esse deputado, está criticando Lula porque Lula mudou agora. Mas Bolsonaro mudou porque ele não organizou e não fez e não investiu aquilo que tinha que ser investido no saneamento básico. Por isso ele mudou em 2022. Agora você quer saber por que Lula mudou o marco que regulamenta o saneamento básico? Para não quebrar milhares de municípios. Dá uma olhadinha aqui. Socorrer os municípios mais pobres. Um dos decretos de regulamentação do novo marco legal estabelece o prazo de 31 de março de 2023 para que prefeituras entrem nos blocos regionais, façam a própria concessão municipal de serviços de saneamento básico ou estejam estruturadas um leilão do tipo com o BNDES. A Caixa Econômica Federal também pode fazer essa estruturação. Quem não fizer isso até a data fixada perde automaticamente o acesso a repasses de recursos federais, ou seja, do Orçamento Geral da União ou do fundo do FGTS, que financia obras no setor, financiamentos do BNDES, de instituições financeiras estatais, como o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia também ficam bloqueados, ou seja, milhares de municípios não têm dinheiro nem suporte técnico para fazer essa regulamentação aqui, essa estruturação que está previsto na lei de regulamento do marco regulatório do saneamento básico. Lula mudou agora para ajudar esses municípios, dando mais um ano para que esses municípios possam se reestruturar, em que o governo federal vai ajudá-los a fazer isso. Bolsonaro era bulufas, não estava nem aí para ninguém. E quem mudou primeiro o marco do regulamento, a gente tem que avisar o Nicolas, foi Bolsonaro, não foi Lula não. Compartilha esse vídeo, que boba aqui não tem não. Criação de uma procuradoria dentro da AGU para patrulhar e calar opositores na internet. Olha o medo dele aqui, ó. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, onde que muitos bolsonaristas estão falando que o Lula está querendo criar o Ministério da Verdade, o Instituto da Censura no país. E eu já falei para vocês aqui que só quem pode barrar, por exemplo, uma rede social, alguma situação, ou é a plataforma em que ela está anexada por não obedecer às diretrizes dela, ou o judiciário que pode bloquear, derrubar, enfim. Órgão administrativo como um órgão vinculado à Advocacia Geral da União, em que se criou ali esse Ministério de Defesa da Democracia, ele visa detectar o mais rápido possível fake news e mentiras que ameacem a democracia. Para quê, Andréa? Para denunciar de plano aos órgãos judiciais para que tome as medidas o mais rápido possível, derrubando esse vídeo, derrubando, se for o caso, até a plataforma, enfim. É isso. E por que tá com tanto medo assim? Aí eles vêm com aquele papo que vai instituir a censura, o Ministério da Verdade, não, meu querido, só o judiciário que poderá. Terá, na verdade, um órgão ali para agilizar todo o processo e para agirem o mais rápido possível. É isso que visa esse órgão de defesa da democracia. Aí ele fala um monte de baboseira aqui, um monte de situação em que, às vezes, ele fala a verdade, mas ele não fala o contexto e coloca a situação como se fosse um crime, como se fosse errado e tal. E às vezes ele fala mentira. O que ele afirma é mentira.
E é complicado porque não tem nada mais difícil do que você desmentir uma meia-verdade. E isso eles são reis. A grande situação que eu quero deixar aqui, a grande reflexão é que isso não pode vir de quem tem cargo político. Isso aqui merece uma cassação de mandato por falta de decoro. Isso tem que parar. Compartilhe esse vídeo. Comente assim: cassação já. Chega disso. E se não começar nas casas legislativas, não adianta tentar combater ali no Facebook do vizinho, ali no Instagram do Zé Mané, ali na rede social da Maria. Não adianta. Tem que começar aqui, com quem tem cargo e está numa estrutura de poder. Compartilhe esse vídeo. Comente, que é muito importante. Você que está ao vivo comigo no chat, muito obrigado pela sua presença e paciência de ter estado comigo até agora. Tamo junto sempre, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Estou suando aqui, que eu acho que é a gripe saindo, mas nós estamos juntos, sempre, na luta. Curta, comenta e se inscreva no canal, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.